Ele começou a trabalhar aos 14 anos de idade no Ceasa, como carregador. Aos 17 anos, conseguiu seu primeiro emprego e logo em seguida montou seu primeiro negócio. Esse é o perfil do empreendedor brasileiro e é por isso que eu o convidei para vir falar sobre o seu negócio e o mercado fitness no Brasil, que, segundo o nosso convidado, cresceu muito depois da pandemia. Senhoras e senhores, com vocês, Maicon Oliveira, é isso? Isso mesmo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Maicon, como é que foi essa história aí? Começou no Ceasa, carregador, que a maioria que você morava ali na região mesmo, próximo do Ceasa? Sim, eu moro no Guanabara, os meus pais têm um comércio lá no Ceasa e meu pai estava faltando um carregador e ele comecei a trabalhar com meu pai mesmo de carregador, serviço pesado mesmo, trabalhava com mandioca. Hoje as coisas lá no Ceasa tá mais fácil, mas naquela época a gente se sujava todinho para estar trabalhando. Hoje modernizou um pouco, né? Nossa, Mas, tá. e principalmente quem mora naquele entorno ali do Guanabara, os primeiros empregos começa ali no Ceasa, ó, não tá fazendo nada, vai lá no Ceasa trabalhar. Eu acho que assim, o primeiro emprego da maioria do pessoal do Guanabara, o Guanabara hoje ele cresceu com a parte financeira em relação ao Ceasa, né? Então O assim, Ceasa movimentou ali a economia local, né? é, Aí depois do Ceasa você foi trabalhar aqui na Sebrae, isso. né? Trabalhei no Sebrae, no Centro Brasileiro de Cursos. Foi uma empresa que eu aprendi bastante, sou muito grato. Eu fiz um curso como aluno lá e logo fui chamado para trabalhar no Sebrae mesmo e lá eu aprendi toda a questão de administrativa, de lidar com pessoas, do lado profissional mesmo. E como eu era atleta de taekwondo na época, eu me interessei pela educação física, porque estava totalmente diferente, né? Eu trabalhava numa área administrativa, trabalhava com vendas, e logo após isso eu fiz a educação física justamente pela paixão pelo esporte. Gostava de treinar musculação, aí foi onde eu me interessei a fazer educação física. E mas quando você começou no Ceasa, você já treinava, já se Sim, interessava? sim. Trabalhando no Ceasa mesmo, eu já fui campeão brasileiro já na época de juvenil. E logo após aí entrou no Sebrae, que às vezes tive mais tempo para estar treinando e intercalava a faculdade, Sebrae e os treinamentos. E seu pai continua com o Meu comércio no pai, Ceasa? sim, meu pai tá lá até hoje. O pessoal que vai pro Ceasa ali não sai, né? Quem monta Não, um, que a gente chama ali uma linguagem sempre, um depósito ali, não, por exemplo, dificilmente sai, né? hoje é sábado, né? 4 horas da manhã ele já sai de casa e já tá lá no Ceasa já. Cara, e um mercado muito louco, um horário totalmente diferente. Ali é um mundo à parte, né? Funciona tudo diferente aqui do nosso mundo tradicional. É, eu acho que eu nunca gostei do Ceasa, porque a maioria do pessoal não sai do Ceasa, né? O que você falou, fica lá o resto da É, vida, mas justamente porque nunca consegui me adaptar. Acorda muito cedo, é um serviço muito pesado. Eu não peguei a fase boa do Ceasa, que é hoje que as você coisas pegou estão a mais fase modernas. ruim, né? A época minha era mais brigado lá, era mais braçal mesmo. Mais o braçal. Mas antes da gente continuar essa história bacana, vamos falar aqui dos nossos apoiadores, Maicon. Quem me veste aqui, ó, esses blazers legais aqui, é a Alternativa Locação e Venda, na Rua 2, no centro de Goiânia. Você pode locar ou comprar o seu blazer, o seu terno para ocasião especial, aniversário, casamento, formatura. Locação e venda é com a Alternativa, que está concedendo 10% de desconto, Maico, para locação. Quando você for alugar seu blazer, você tem direito a 10%. Se você for comprar, 5% de desconto. Você que está assistindo, acesse o QR Code e fala direto com o Fernando, que ele vai organizar um look, ó, ao seu estilo. Outro parceiro nosso é a Valk Tubos. Bombeiro passou na sua empresa e exigiu sistema de incêndio. Fique tranquilo. A Valk Tubos cuida de tudo para você. Do seu projeto até a execução da obra com 100% de aprovação dos bombeiros. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Valk Tubos. Lembrando que a Valk Tubos tem unidade em Goiânia e a mais nova unidade em Cuiabá. WS Interiores, móveis planejados e interiores é com a WS. Se você quer
montar o seu apartamento, está reformando a sua casa ou está construindo a sua casa nova, para você, viu, Mike, está construindo sua casa nova, procure a AWS. Tá chegando nessa etapa, finalmente. Tá chegando essa etapa, né? Essa etapa é boa da reforma. Então você vai procurar o time da AWS que eles vão mandar um arquiteto na sua casa e vai desenhar do seu jeito. E para você também que está em casa, acesse o QR Code e fale com o time comercial da AWS que também está oferecendo um desconto de 10% para quem assistir o podcast e chegar lá e falar, olha, assisti o podcast, terá 10% de desconto nos seus móveis ou nos seus móveis planejados. Mais um parceiro nosso, Maicon, é a Pitangui Tintas. Esmalte sintético é Pitangui Tintas. Olha essa latinha aí, bonitinha para representar a Pitangui. Então, se você vai reformar ou construir, esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamento e vários outros. Tudo você vai falar com o time comercial da Pitangui. E se você que é comerciante e também quer revender os produtos da Pitangui, acesse o QR Code, entre em contato com o pessoal e seja um revendedor da Pitangui Tintas. Marco, então o Ceasa, você não pegou a fase ruim, a fase difícil, não conseguiu se adaptar. Eu também, cara, quando o pessoal me chamava para ir pro Ceasa, na época que eu era mais novo para trabalhar, eu não conseguia entrar naquele ritmo lá não. Eu trabalhei muito tempo lá. Meu irmão gosta, meu irmão tá lá até hoje. Mas assim, eu até falo pra ele, você pegou a fase boa, a fase que tá tudo bonitinho, sacadinho, arrumado, já tem um padrão de separar as coisas, então assim, tá bem mais fácil hoje. Não, e hoje a maioria dos depósitos tem aquelas, como é que chama? Aquelas burrinhas que eles chamam, né? Aqueles carrinhos elétricos, acho que é a gás no carro. Tem a gás também, né? Elétrico, então assim, é muito mais fácil. Na minha época, por exemplo, você subir 15 caixas ali, tinha que ser um empurrando atrás e você puxava na frente e era burro de carga mesmo, né? Na verdade até hoje é assim, mas quando tem algo mais pesado você acaba pegando um carrinho ali, as empresas maiores. E aí você começou a trabalhar, começou a treinar, gostar de treinos e aí que surgiu a ideia de montar a academia. Isso, aí a gente estava na região e sempre quis empreender, sempre quis abrir meu próprio negócio, a gente ficava procurando. E eu acho que apareceu a oportunidade de abrir na minha área, tipo, na área que eu era formado, tinha formado recentemente, então eu falei, vou abrir o meu próprio negócio. E com uma proposta diferente, com equipamentos novos, com um atendimento o mais personalizado possível, a gente foi e abriu a primeira unidade, né, que é a Academia de Musculação. E quais foram as dificuldades que você sentiu no começo, Maicon? O principal no início, a dificuldade é questão de tipo documentação, de arrumar toda essa parte burocrática. Como a gente é formado em educação física, a gente está mais preparado para dar aula. E você mexer com essa parte burocrática é onde você pena mais. Você acha que algo mais. No Brasil, a parte burocrática é muito complicada. Tem que abrir uma empresa, tem que pegar todas as autorizações, bombeiro, avalar de funcionamento. Uma série de taxa. Então, assim, uma série de coisas que você não espera e quando você vê, você tem que correr atrás. Não é só abrir e fazer o que você gosta, que é dar aulas. Mas quando você pensou em montar, como é que você escolheu o local? Que dor que você identificou? Por que você colocou ali naquela região? O que você trouxe de diferente? Você deu uma olhada nos concorrentes? Como é que foi essa montagem ali do plano de iniciar o negócio? Há 6 anos atrás a dor no momento era aparelho novo, né? As academias. E a segunda dor era atendimento. O atendimento é algo onde a gente bate. Essa primeira dor você me conquistou, porque eu fui para sua academia por causa disso, principalmente na nossa região, não tinha aparelho novo. Aí a segunda dor era o atendimento. E aí a academia vai crescendo e a dificuldade hoje é manter o atendimento bom, né? Porque eu não consigo atender todo mundo mais, a gente fica mais focado na parte administrativa. Foi difícil para mim poder parar de dar aula nos horários que eu ficava na academia, porque eu tinha que cuidar da parte administrativa. E à medida que a empresa vai crescendo, você não consegue. Então hoje o meu objetivo é fazer com que a pessoa que eu contrato preste um bom atendimento, né? Então hoje eu tenho uma equipe fantástica que cada vez melhora. A gente contrata as pessoas e vai
ali ensinando a lidar com o público. A maioria dos nossos professores que a gente contrata, na verdade todos eles passam por uma prova onde toda a parte de conhecimento eles já têm. Aí quando entra na academia a gente tem que ensinar a lidar com o público, lidar com pessoas. Essa, no início, há 6 anos atrás, foi essas duas dores. E hoje, Michael, pós-pandemia, qual que é a principal dor que você usa como atração para trazer alunos para a sua academia? Hoje a gente tem um espaço amplo, né? Equipamentos mais modernos, por exemplo, vai chegar mais 10 aparelhos na academia. Então assim, a gente está sempre inovando. Por exemplo, só esse ano já chegaram 8 aparelhos novos. E esse ano a gente implantou o estacionamento, esse ano a gente ampliou a academia. Então assim, isso a gente fez nesse ano. E vai chegar mais 10 aparelhos novos. E assim, a gente colocou o estacionamento. A gente está sempre procurando ele entender e crescer sem perder a essência, né, que é a qualidade do atendimento. E outra coisa também, hoje em dia no segmento seu tem uma vantagem que depois da pandemia ele cresceu muito, né? A procura por academia aumentou demais. Mas também não dá para ter um conforto, né? A atualização ela é contínua, né? Sempre tem que vir um aparelho novo, sempre tem que trazer uma novidade. Por exemplo, a gente foi na ISA agora, que é a maior feira da América Latina, e a gente viu muita novidade. E o bom de você ir é que você não compra o aparelho mais pela internet, pelo que você viu, você testa o aparelho. Então todo aparelho que está na Endofit a partir de agora, ele é testado a dedo. A gente testa o aparelho, olha todos os lados, do lado do aluno iniciante, do aluno mais avançado, do aluno que é maior, do aluno que é menor. Então compra um aparelho onde a gente vai colocar o aparelho ali, ele vai ser usado. E o que chama mais a atenção do aluno, Maico? É o aparelho mais atualizado? É o visual do aparelho? A gente analisa tudo. É, tudo, mas o principal, o que eu mais analiso mesmo é a parte biomecânica. É para você sentir a musculatura que você está fazendo. Porque tem muito aparelho que ele é muito bonito, mas aí você vai olhar a eficiência, ele não tem nenhuma. Então isso peca. Mas tem muito aparelho muito feio também que é bem eficiente, mas também a gente não compra porque é claro que a gente não pode perder a Só estética que da aí, academia. e aí você tem que trabalhar as duas coisas, né? Porque tem alguns alunos que entendem isso que você está dizendo, outros alunos eles chegam pela estética e pelo layout, né? E como que você faz para equilibrar isso? Você orienta seus professores, produz conteúdo no Instagram, quebrando essas objeções, esclarecendo? Como que você faz? Por exemplo, para a gente ter uma academia com uma marca só, por exemplo, se eu escolher uma marca de aparelho, eu consigo ter um layout mais bonito. Porém, a eficiência do aparelho, às vezes uma empresa faz uma cadeira extensora muito boa e a cadeira flexora já não tem uma biomecânica legal, as outras aparelhos é ruim. Então a gente prefere mesmo trabalhar além do aparelho de uma marca boa, a eficiência. Então a gente coloca marcas diferentes e acaba ficando com um layout não tão bonito convencional. Mas, por exemplo, tem academias grandes como a Flex, que também usa essa mesma metodologia. Eles compram as melhores marcas daquele aparelho que ele escolheu a dedo. Então quando a gente escolhe um aparelho a dedo, a gente pensa em tudo. Se vai ser usado, se não vai ser usado. Já aconteceu também de a gente comprar aparelho e a gente testou, aprovou e quando colocou na academia ele não foi aprovado, o pessoal não fazia. E logo a gente dá um jeito de vender, mesmo mais barato, para estar colocando algo onde os nossos alunos vão usar. Que a prioridade nossa é atender bem os nossos alunos. E é interessante que nem sempre um aparelho que você acha que ele é bom vai ser recebido pelos alunos, né? Na E feira é um desafio gigante também, é um né, Mike? desafio, por exemplo, na feira juntava vários profissionais ali, a gente foi uma equipe de Goiânia, dono de outras academias, o André da A2 Fit, entendeu? O dono o Fernando também de outra academia, a proprietária da West Academia, ali da Avenida Anhanguera, e a gente ficava reunido ali decidindo assim, ó, esse aparelho é bom, não, esse aparelho eu acredito que não vai dar certo por causa disso. Principalmente com um aparelho que é novidade. Então assim, a gente analisa as novidades, realmente vai ser só aquele momento, o pessoal vai gostar, mas logo vai ver que não é aquilo que ele esperava, ou se realmente a novidade é uma novidade boa que vai ser usado aí por longos anos. E hoje, Max, eu vi que você tem um grupo você acabou de citar um grupo de empresários nesse segmento. Qual que é a tendência? Eu vejo que tem muitas franquias de academia, muito formato de aquele aluno que pode treinar em várias academias. Qual que é a tendência mais rentável hoje no mercado?
Então, hoje em dia tem alguns aplicativos, né, que é o Gympass e a TotalPass, que você consegue treinar em várias academias. Algumas empresas conseguem fornecer esse aplicativo. A gente tem duas alternativas, ou se fechar para esses aplicativos, ou permitir somente atender bem o nosso público, ou abrir, deixar eles virem e conhecerem a academia. Então, assim, é algo muito comentado nos nossos grupos, a gente analisa bastante Hoje você essa trabalha com os situação. dois. Você Hoje trabalha. a gente trabalha apenas com o Gympass. Mas o Gympass hoje é mais utilizado também, né, Ele é Marco? o Mais mais utilizado. popular. É. É legal, às vezes, o Gympass ele tem um lado bom que quando, por exemplo, a empresa oferece para o funcionário estar treinando. Então o funcionário nem queria treinar, mas como ele sabe que tem aquele benefício, ele acaba treinando. Gera um certo estímulo, né? Gera E um você certo estímulo. acaba apresentando sua academia para mais pessoas, né? Aí às vezes a pessoa vem pelo aplicativo e acaba ficando porque gostou da academia, entendeu? Pelo atendimento dos E professores e hoje, acaba tendo um vínculo com a com o academia. tempo que você está, qual que é o modelo de negócio ideal ou que você acha mais rentável? Abrir franquias ou continuar com o modelo de negócio atual que você tem? Hoje eu penso muito em fazer a academia cada vez, porque quando a academia cresce, a gente tem uma dificuldade de manter a qualidade do atendimento. Por exemplo, antigamente a academia abria 6, fechava 9. Depois começou a fechar às 10 horas. Hoje ela abre 5 da manhã, fecha às 23. A gente abre aos sábados às 8h30 da manhã, fecha ao meio-dia e agora vai abrir também aos domingos. Das 8h30 Nossa, da que manhã. notícia boa, Mike, porque eu até conversei com a sua noiva e ela falou que ainda não estava abrindo aos domingos. Eu vejo o quanto você foi adaptando, e fica a dica aqui para empreendedor que está nos assistindo, porque eu acompanho o Mike desde quando ele começou, que na época você, por questão de retenção de custo, você estava começando, eu me recordo bem que você fechava no horário de almoço, né? Você tinha um Sim, horário sim. bem mais Foi restrito. E hoje, pós-pandemia, né? Pós-pandemia. pós-pandemia. E hoje você ampliou seus horários, está fechando mais tarde, abrindo mais cedo e vai começar a abrir aos domingos. Porque o mercado de academias, ele cresceu tanto que você pode usar até a estratégia da Igreja Universal, que você tem culto em todos os horários. E a academia também se tornou isso, né? Não é só nos bairros nobres das capitais. Hoje até os bairros emergentes, como o bairro que a gente está citando aqui, passou a ter essa prática porque cada um quer treinar no seu horário, né? Isso, e por exemplo, outra coisa que a gente tem também, a gente tem mais de 27 modalidades durante a semana, 27 aulas durante a semana. Então, assim, às vezes a pessoa não gosta de musculação, ela tem uma aula de ABS, às vezes ela está com uma dor nas costas, a gente tem aula de pilates. Às vezes ela não gosta da musculação tradicional e quer emagrecer, a gente tem A o função funcional. do Pilates ela é mais o que, Michael? Ela é mais para relaxamento muscular, tirar dores, o que seria? O Pilates trabalha bastante o fortalecimento do core, né, que é dos músculos do abdômen, das costas. Mas lá na minha academia, a gente tem um diferencial também, porque, por exemplo, os médicos indicam o Pilates, porque às vezes o aluno vai para uma academia de rede e o professor coloca o aluno para fazer um supino sentado, depois ele vai fazer um fly, que é sentado, ele faz um monte de exercício sentado e acaba que não fortalece o abdômen nem fortalece a lombar, ele vai ficar com o braço forte, vai ficar com a perna forte e essa parte que precisa de fazer exercícios livres acaba não fortalecendo, que é mais fácil para a franquia, entendeu? É um erro que a maioria das academias cometem. O aluno fica o dia inteiro trabalhando sentado. Aí ele vai para a academia, na hora dele ficar em pé e fazer algum exercício, ele continua sentado. O professor coloca ele para fazer 7 exercícios sentados. E aí ele quase não vai pro exercício que vai ajudar ele no dia a dia, né? Porque se ele trabalha sentado, ele chega lá e faz exercício sentado, Não tem gasto calórico. A dor nas costas vai permanecer. dor nas costas, não vai ter resistência, não vai fortalecer a musculatura. Às vezes, por exemplo, ele vai ficar com a perna forte, mas você imagina, o centro do nosso corpo é o abdômen, as costas. O aluno vai ficar com o braço forte e perna forte, só que o centro está fraco. Aí é onde ele vai desenvolver hernia de disco, entendeu? É onde vai ter dor nas costas, vai sentir tensões nos ombros, porque vai continuar sentado. O exercício tem um gasto calórico baixo. E lá, como a gente trabalha bastante essa questão dos nossos professores eles estão preparados para passar exercícios livres para o aluno. Então, um aluno vai chegar lá e vai fazer exercício onde ele vai conseguir ter a melhora dessas patologias. Então, são vários alunos que mandam o laudo para a gente. Por exemplo, Michael, eu tenho uma hernia de disco. Manda o laudo para a gente analisa aquele laudo
e monto um treino específico para aquele aluno, um treino bem individualizado. Entendeu? Aí a minha preocupação em abrir aos domingos é que esse aluno vai treinar no domingo, mas ele tem um acompanhamento, que as outras academias, pro lado do Setor Bueno, pro lado do Marista, abre aos domingos, só que você chegar lá você não tem atendimento. E hoje a gente vai abrir e vai oferecer esse atendimento para o aluno que quer ir lá e quer treinar, vai ter um acompanhamento do professor. Hoje você atende praticamente todas as modalidades que um aluno precisa, seja ela de saúde, estética. Isso. A maioria da pessoa, a academia, o principal benefício dela é saúde. Mas é claro que a pessoa entra por estética, não tem como a gente negar isso. O aluno ele procura a academia porque a aluna ela quer. O objetivo deveria ser saúde, né? Mas cada um vem por uma dor, né? Vem por uma dor. Alguém vem por perda de peso, alguém vem, a maioria das mulheres vem por questão estética, né? Autoestima. Entendeu? Aí é onde entra as outras coisas que também a gente oferece. A gente tem uma nutricionista que é a Cássia na cadeia. Ela é uma excelente nutricionista. Então, quando a pessoa quer ter uma estética melhorada, tem que procurar um nutricionista, porque não só a academia não vai resolver. Tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar o hábito após a academia. Tem que dormir bem, tem que alimentar bem. Aí sim ela vai conseguir ter resultado. E o desafio é grande demais, porque primeiro é para você parar de procrastinar e ir para academia. Aí depois você tem que fazer uma boa alimentação. Aí de repente você não consegue desenvolver sozinho. Você tem que buscar um personal. Como que você faz para manter os alunos? Qual o principal motivo de evasão de alunos da academia, Michael? Eu acho que varia bastante. A evasão hoje, às vezes, eu boto muito na tecla tipo, que o maior desafio nosso é tirar a pessoa do sofá. A concorrência maior nossa é para Netflix. Será que você consegue tirar o Fábio do sofá? Então, tem que procurar achar uma vaidade nele, né? Às vezes, por exemplo, igual tem um aluno que já chegou a treinar lá, por que você começou a treinar? Às vezes a gente pergunta, né? Qual foi o start que Deus falou, olha, eu vou treinar agora. O aluno falou, poxa, eu ganhei uma camiseta que sempre serviu, era a numeração que sempre serviu e não serviu. Aí... Ou às vezes ele foi numa resenha, todo mundo entrou na piscina e ele ficou com vergonha de entrar. Então, assim, são várias coisas que acontecem que vai fazer a pessoa querer treinar, entendeu? E às vezes, por exemplo, para uma pessoa mais idosa, que é um público que a gente atende lá também, às vezes ela não consegue levantar da cadeira, entendeu? Então, assim, é um público que a gente gosta de atender também, né? Que o idoso que chega ali, que aí já não depende tanto de alimentação, de dormir bem. O público idoso, ele treinou, ele tem resultado. Ele treinou, ele já consegue melhorar a qualidade de vida dele. Michael, o mercado de academia, ele cresceu principalmente quando ele saiu daquele básico e foi ampliando, né? Igual hoje você tem várias modalidades e pós-pandemia chegou uma outra modalidade que são os estúdios com poucos aparelhos e isso veio em razão das academias que estavam fechadas. Você acha que isso veio para ficar? É uma nova modalidade? Eu acho que veio para ficar. Porque tem muito estúdio, né? Principalmente na nossa região já tem vários estúdios assim. Justamente porque às vezes o aluno vai para a academia e não tem aquele atendimento personalizado. E para você contratar um personal, o personal ele, às vezes ele consegue te atender só no horário. Aí o estúdio ele te dá essa oportunidade de você ir ter um professor só para você, que vai ficar ali de olho só em você, que não vai prestar atenção mais em ninguém, e você vai ter esse atendimento. Então assim, o estúdio ele vai facilitar. Mas é o que eu falei, a minha concorrência não é o estúdio, a minha concorrência é aquele, por exemplo, o Fábio que está aqui com a gente não treina. Que quer tomar só chopp. Só quer beber. Então a minha concorrência é o bar que ele vai. Entendeu? É a preguiça, às vezes essa é a concorrência. Então não é nenhum... O que está me tirando ele de treinar... Então o meu marketing hoje é bem focado em cima disso, em fazer a pessoa ter esse start. Outro concorrente seu também é o Frigorífico Goiás, que o Fábio gosta do churrasco, né? Então assim, essa é a nossa concorrência principal que a gente combate. Então se você for olhar o marketing, se você entrar no Instagram da academia, você vai ver que a gente está o tempo inteiro falando dos benefícios de treinar. Porque depois que o Fábio começar a treinar, você pode ter certeza que a vida dele muda. Ele melhora. Então o que eu vendo, o que a gente tem ali na academia é muito nobre. Entendeu? A pessoa entra, ela tem resultado, seja de qualidade de vida, seja de estética, entendeu? Só que esse start para a pessoa entrar
que é o que a gente busca. É fazer a pessoa sair do sofá, sair do sedentarismo e ter uma qualidade de vida melhor. Não, interessante também, eu gostaria que você falasse um pouco mais dos principais benefícios, né? Porque eu posso falar por mim, quando eu tô treinando, porque cada um vai com um objetivo. O meu nunca foi ficar gigante, bombadão, esse nunca foi o objetivo. É só ter mais disposição, sentir mais leve, mais disposto. E pra mim melhora em tudo, principalmente dores musculares. E quando você não tá treinando, parece que você fica mais cansado, mais pesado. Quando você tá treinando, melhora tudo, inclusive o raciocínio, que eu trabalho muito com uma parte intelectual, principalmente o raciocínio ajuda e muito. Sem dúvida. Hoje em dia a gente está com uma geração aí que todo mundo tem problemas de ansiedade. Eu acho que hoje a academia, ela, junto com o psicólogo, ela ajuda a pessoa a diminuir a ansiedade, entendeu? O corpo nosso ele foi feito para se movimentar. Só que hoje em dia, por exemplo, você chega na sua casa, a Alexa faz tudo. Ela liga a sua televisão, não é nem mais o controle. Antigamente você tinha que procurar o controle para fazer tudo. Hoje você só fala com a Alexa, Alexa liga a sua televisão. Ou seja, você não tem gasto calórico nenhum em casa. E o seu corpo ele foi feito para movimentar. E junta mais outras coisas e acaba que a pessoa vai ter ansiedade e futuramente até mesmo uma depressão. Então a academia ela ajuda você a gastar ali a sua energia, a melhorar o seu psicológico. E por isso que eu sempre falo, a nossa concorrência é o sedentarismo. É o celular, é o Instagram. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu não tenho tempo para treinar. E fica ali 2, 3 horas. Não, se você for calcular a quantidade de período que ele fica no Instagram por dia, ele fica 3, 4 horas. Dava para virar um atleta. Dava pra competir, né? Dava para competir. E em que período que você montou o CrossFit? Já tinha quanto tempo já? CrossFit a gente tem 2 anos, né? Acho que tem 2 anos que montou o CrossFit. Foi assim que a gente fez 4 anos de academia, a gente resolveu montar o CrossFit. É uma modalidade que eu não treinava, não praticava, mas eu olhei nas competições, principalmente internacional, e eu olhava assim, eu falei, esse esporte vai crescer cada vez mais. Aí foi onde eu me interessei, aí eu fui atrás de bons profissionais, porque eu não poderia dar aula de algo que eu não conheço. Uhum. E hoje a gente tem uma equipe sensacional no Mas boxe CrossFit. o CrossFit passou por aquela fase de negação e validação, porque eu me recordo bem, todas as vezes que eu perguntava para os médicos, lá atrás, há 7 anos atrás, sobre o CrossFit, ninguém recomendava, falava que tinha muito impacto na musculatura, principalmente no joelho. Maus profissionais. Porque são Que acabava colocando isso. tudo igual para todo mundo. Colocava todo mundo numa aula e cada pessoa tá num período, né? Período. Então, por exemplo, lá na nossa academia, a gente adapta o treino para cada aluno. Então, assim, cada aluno ali vai ter o treino adaptado referente ao que você já tem de experiência motora. Eu sempre vi o pessoal falando mal do CrossFit, eu entendia, mas eu vi na prática por que o pessoal fala mal do CrossFit. Eu viajei há 3 semanas atrás para Campos do Jordão e assim, a gente procurou local para treinar lá, que eu estava querendo ter treino CrossFit, não sou atleta, eu sou só aluno mesmo, treino no meu box. E lá eu vi porque o pessoal fala mal, porque a gente chegou numa turma, a gente era um dos mais avançados e passaram cada movimento que a turma não conseguia fazer, eu não conseguia fazer, não explicava o movimento, um quadro cheio de exercícios pra gente fazer naquele dia e assim, eu entendi porque o pessoal fala mal, porque realmente se você procurar um local que não está preparado, que não tem bons profissionais, você vai se lesionar. Não, quando começou o CrossFit, eu até tinha um amigo que estava começando a academia, me ficava chamando para ir, mas chegava lá, colocava todo mundo no mesmo pacote. O cara que estava 2 anos treinando, o cara que estava começando, o cara que tinha um peso mais elevado, o cara mais magro, um que tem uma genética mais resistente, o outro que não tem. Com certeza, porque lá é um exercício de muito impacto. Com certeza você ia muito mais prejudicar um monte de gente do que ajudar. E ainda tinha aquela cultura no começo de que falava assim, não, você é fraco, você não está aguentando essas dores. Não, cada pessoa tem um biotipo físico, né? Inclusive, por exemplo, lá no box CrossFit, no box de cross, o que a gente faz? A gente adapta o treino para cada aluno. Então, por exemplo, se hoje um treino prescrito a pessoa vai ter que pular um caixote, para quem está iniciando ela vai ter que subir. E se essa pessoa não conseguir subir o caixote,
ela tem um caixote menor para ela vai subir. Ou seja, você não vai colocar o Fábio na primeira aula para pular o caixote. Não, nunca. Na primeira aula ele vai só subir. Às vezes nem subir, às vezes a gente vai colocar 2 anilhas ali para ele subir. Então ele vai fazer o mesmo treino que todo mundo. Por exemplo, se igual o pessoal falar, hoje é corrida. Se um atleta bem condicionado vai ter que correr 800 metros, uma pessoa menos condicionada vai correr 100 metros. E o legal da aula é que todo mundo faz aula no mesmo horário. Mas, por exemplo, quando uma pessoa bem condicionada está chegando dos 8 metros, a pessoa que está chegando dos 100 metros está chegando no mesmo nível. Por exemplo, a frequência cardíaca de uma pessoa bem condicionada vai estar 170. Do Fábio, às vezes vai estar a mesma coisa ali, por volta de 150, 145. Mesmo, está fazendo o mesmo treino do atleta condicionado, só que o treino está adaptado para ele. Entendeu? E o legal do CrossFit é que a pessoa consegue ver o resultado. Por exemplo, hoje ela fez 100 metros, aí daqui uns dias ela vai ver que o mesmo treino já vai ter feito 200 metros. Então ela consegue ver as métricas dela e ver que ela está evoluindo. Não só em questão de peso, diminuição de gordura, aumento de massa muscular. Mas ele consegue ver na prática essa questão. E o cross também ele tem a vantagem do mesmo jeito do estúdio, né? Porque lá o professor é mais próximo de você do que na academia, né? Na academia, se você não tiver um personal, você não tem aquele acompanhamento do cross e do estúdio, né? Isso. Por exemplo, se uma turma nossa tem... Geralmente, a maioria das nossas turmas tem dois coaches, né? Então, assim, são 2 pessoas que estão ali acompanhando o aluno de perto fazer... Como todo mundo está fazendo o mesmo movimento, adaptado para a realidade de cada um, a gente consegue ter um acompanhamento mais personalizado. Entendi. E a equipe que a gente tem lá é uma equipe muito boa. E tem gente que começa fazendo o cross e continua treinando na academia, faz os dois, outros já preferem o cross porque é um jeito diferente de fazer atividade física, né? O cross ele é assim, ele depois do primeiro mês dificilmente você volta para musculação. É mesmo? Se você, eu até te convido a ir lá fazer. Você que já está na musculação. O primeiro mês é um mês difícil de adaptação. Às vezes o maior nosso problema nosso hoje lá é que, por exemplo, às vezes a gente fala, olha, hoje você vai fazer 200 metros. Só que você vê um cara que treina há anos fazendo 800 metros, você quer fazer 800 metros. É, porque eu sou competitivo, eu chego lá e... Aí é onde a gente... Aí é a hora que você se lasca, né? Aí é onde pra você não se machucar, a gente vai bater na tela, os nossos professores vão falar, não, você vai fazer isso aqui. Mesma coisa na hora de fazer um agachamento, você quer agachar com peso igual o cara do seu lado, só que o cara treina 3, 4 anos. E a gente vai focar ele em você pra você agachar com menos peso e fazer uma qualidade do movimento boa. É onde você consegue ter resultado. E por isso que você começa a se apaixonar, porque você quer melhorar os seus movimentos. É porque eu fico vendo hoje esses caras que são grandes treinadores, por exemplo, aquele Cariani que chama aquele cara, né, Fábio, que treina o Marçal. Esses caras trabalham muito mais esses exercícios de intensidade do que os aparelhos em si da academia, né? Cada um hoje tem uma linha, né? Hoje em dia não tem um certo e um errado, tem a individualidade biológica. Então cada aluno ali a gente tem que olhar para a individualidade biológica dele e falar, olha, vamos fazer esse treino que para você vai dar certo. Entendeu? Não é o mesmo treino, por exemplo, o mesmo treino para você não é o mesmo treino que é para mim, são treinos diferentes. Então a gente tem que respeitar essa individualidade biológica de cada um. Hoje os seus alunos que saem da sua academia convencional e vai para o cross, a maioria fica, faz os dois ou deixa... Passou o primeiro mês, dificilmente volta. Se você fez um mês de cross, dificilmente. Mas você tem aluno que faz os dois nas suas 2 academias? Tem alunos que fazem os dois. Mas ele é aquele aluno que já está em outro nível, né? Que já que às vezes tem outros ele objetivos. Ele quer competir, entendeu? É viciado na endorfina, né? Quando você treina, o seu corpo libera a endorfina. E acaba que você fica viciado naquilo. Às vezes um treino para ele não é o suficiente, ele tem que fazer 2 treinos. Só que precisa de muito tempo também, né? Para boa treinar esses dois locais, ter uma alimentação adequada. Sono de qualidade. O corpo tem que estar em dia, porque, por exemplo, se você não se alimenta bem, se você dorme mal, se você fica o dia inteiro no celular, você vai fazer 2 treinos, você vai se machucar. E qual que é a tendência desse mercado de vocês, Maicon? Seria esse treino mais personificado, igual o exemplo que eu dei aqui do Pablo Marçal, que eu vejo que os treinos dele não se resumem a um cross e nem um treino de academia, é mesclado. Parece que é bem adaptado para o perfil dele. Pelo que eu acompanho, ele gosta da musculação, mas ele também gosta um pouco de atividades ao ar livre, como pedalar, nadar, entendeu? Então, assim,
ainda a luta, por mais que as academias tenham crescendo pós-pandemia, se você for olhar, a população brasileira ela é muito sedentária. Então é o que eu falo, tem espaço para todo mundo. Michael, não gosto de treinar na academia porque o espaço é fechado. Eu gosto de treinar o cross porque é exercício mais, tem uma comunidade em si. Não gosto de academia nem no grosso, eu gosto de nadar, entendeu? Então assim, se você, por exemplo, o Luciano da NC Extreme está investindo em algo bacana, você vai ali, faz um vôlei, faz um basquete, é um mercado também que tende a crescer. Às vezes a pessoa não gosta de musculação, às vezes a pessoa não gosta do cross, mas ele vai jogar um vôlei, igual ele jogava quando ele era criança, ele vai jogar um basquete, entendeu? Às vezes a pessoa, um mercado que está em alta também é o mercado de corrida. Corrida também tá... Entendeu? Então é algo que a pessoa, ela começa ali fazendo 5 km e logo ela já quer fazer 10 km, quando você vê ela tá fazendo uma meia maratona. Então assim, e é o que eu falo, não são nossos concorrentes, os nossos concorrentes é o sedentarismo. É aquela pessoa que fala... E acaba que vira apoio para sua academia, né? Porque o cara que começa a treinar em uma modalidade, normalmente ele faz a sua, ou ele estimula, e ele faz parte desse grupo que pensa na saúde, né? É o que eu falo de individualidade biológica, por exemplo, a pessoa começa a correr, então ela tá ali, aí ela faz 5 km e ela quer fazer 10, só que aí a tíbia dela começa a doer, ela começa a ter canelite, aí é onde precisa da gente, pra gente fortalecer a musculatura dela, pra ela conseguir chegar nos 10 km. Entendeu? Então assim, aí é onde entra a gente, por isso que eu falo, não é nosso concorrente. Uma hora ou outra ela vai ver que se ela estiver crescendo, se ela quiser melhorar na modalidade que ela tá, ela vai ter que procurar musculação. Aí hoje eu tenho uma equipe preparada para isso. Por exemplo, Michael, eu tô com dor nas costas, eu tenho uma equipe. Michael, acabei de vir de uma cirurgia, acabei de lesionar o joelho, eu tenho uma equipe que vai lá, tá trabalhando nesse fortalecimento. Michael, comecei a correr, eu não gostava de academia, mas eu quero fazer 10 km, eu só consigo fazer 5, quero desbloquear, quero melhorar o meu pace. A gente vai fazer um treino específico para aquela pessoa. Michael, quero estética, a gente tem um profissional. Então hoje a gente tem uma equipe preparada para cada situação. Ou seja, você chega, pega o objetivo do aluno e trabalha ali individualmente. Mas em relação ao mercado, você acha que esse boom das academias, ele vai mudar o caminho, como já mudou o jeito do aluno procurar? Será uma academia mais próxima, mais academias em bairros emergentes ou nos grandes centros? Ou essa coisa do cara poder treinar em todas as academias? Você que está dentro desse contexto, o que você acha que vem de novidade por aí? Eu acho que assim, o boom foi para todo mundo, não foi só para as academias grandes, não foi só para os estúdios. Foi para várias modalidades de atividade física, né? Foi para várias atividades físicas. E o desafio de quem está ali é o mesmo, é atender bem essas pessoas, é fazer com que a pessoa não volte para o sedentarismo. Entendeu? Então eu acredito que tem espaço para todo mundo. Você não pode ficar parado. Você não pode deixar de crescer, você não pode deixar de evoluir, você não pode deixar a qualidade cair. Por exemplo, o futevôlei cresceu muito, né? Voltou o vôlei, como você bem comentou aqui. Algumas modalidades que estavam adormecidas, né? Mas eu acho que o que tá mais em alta é o futevôlei, né? Agora, o futevôlei já é consolidado, né? Agora chegou o beach tennis. Beach tennis você acha que vai pegar como futevôlei? Eu não sei, só sei que, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tá com o braço mais forte que o outro. Então, por exemplo, a gente chegou lá pra gente trabalhar isso nela. Entendeu? Tem aluno que já tá trabalha chegando, só um braço, né? já tá chegando um aluno que tá lá, olha, eu quero melhorar no beach tennis, tô sentindo dor no joelho. É muito novo, não sei, eu não jogo, nunca parei. Mas que todo mundo que tá jogando, tem cada vez mais arenas, então assim, é bom também. É o que eu falo, eu fico feliz. E você, o que você tem de objetivo para a sua marca Indoor Fit? Abrir mais unidades, manter o nome forte ali na localidade? O que você pensa de futuro para o seu negócio? O principal é manter a qualidade, é crescer e manter a qualidade, que eu acho que é o meu maior desafio. O negócio da gente cresce, dá uma desorganizada e você volta, organiza para poder crescer novamente. Então assim, quando eu ver que a academia está funcionando bem sem eu estar lá dentro, por exemplo, que eu vou ter um coordenador, alguém que faz o que eu faço, aí eu já penso em abrir outras unidades. Tem alguns amigos que já se interessaram em fazer novos investimentos, entendeu? Então às vezes a gente busca uma região boa, claro, uma pessoa que queira investir nesse ramo, que queira ter, entendeu? Então assim, se aparecer a oportunidade de a gente abrir em outros locais, a gente vai abrir. Porque
Porque eu mas acho... sem perder o nosso principal objetivo, que é a qualidade. Que às vezes a gente cresce e aí eu tenho 3 unidades ruins. Prefiro ter uma unidade boa, Uhum. entendeu? Onde eu consiga desenvolver isso, do que ter várias unidades, onde as unidades às vezes você cresce, desorganiza e não fica legal. Porque o comportamento de quem procura academia, ele normalmente ele gosta de academia num raio de 1 ou 2 quilômetros, né, Mike? Dificilmente você tem alunos que vêm de longe. A maioria são alunos próximos, né? A maioria são alunos de no A máximo grande 2, 3 maioria, sim. quilômetros. Mas tem alunos que por exemplo, que gostam por exemplo, eu tenho um aluno lá do Negrão de Lima. No Negrão de Lima tem um monte de academia. Mas ele foi pra lá, gostou do atendimento e tá lá até hoje. E pega um congestionamento e vai pra lá. Entendeu? Tem um aluno do Jaó que tá com a gente desde o início. Entendeu? A gente tem alunos do Aldeia do Vale. Aldeia do Vale tem uma academia ali do lado. Imagina, você acorda, você tem uma academia ali do lado. E a gente tem pessoas que descem lá pra treinar lá com a gente. Mas justamente porque gosta do professor, gosta do atendimento, entendeu? Gosta da qualidade dos aparelhos. E o estúdio, você pretende montar estúdio também ou não? Nesse momento não, nesse momento não faz parte do meu objetivo. Porque o estúdio, você falou que lá ele tá mais próximo, mas é, eu vejo que é um professor que cuida de 5, 6 pessoas, né? Não é uma pessoa só. Hoje eu busco muito isso na academia, sabe? Às vezes não sobrecarregar o meu professor, a gente está sempre contratando professores. Daqui 2 semanas vai entrar um novo profissional com a gente. Então, assim, ter um professor, fazer o professor querer melhorar a cada dia, querer atender bem o aluno. É uma nova geração que está vindo. A gente tem que aprender a lidar com essa nova geração, entendeu? Uma nova geração de professores e fazer com que esse professor vire um profissional, que ele cresça cada dia E mais. você tem um desafio muito grande, né? Porque o professor que está ali à frente, ele tem que ter aquele feeling. Tem um aluno que ele não quer o professor perguntando e monitorando ele o tempo todo. Tem um aluno que se incomoda porque o professor não está ali próximo a ele. Tem um aluno que se incomoda porque ele está próximo só de 1 ou 2 e não dá moral para ele. Como que você lida com isso, Mike? Aí é onde o professor tem que ter todo um jogo de cintura, onde a gente tem que lidar com... Eu tenho que treinar o professor para ele ter esse feeling, né, de saber. Por exemplo, tem aquele aluno que já treina há anos, só que ele está treinando errado. Aquele aluno mais forte, que toma anabolizante, e às vezes ele está fazendo um exercício muito errado. Então o professor não pode chegar nele e falar assim, ô, tá fazendo errado, cara, pelo amor de Deus, vai machucar. Não. Por exemplo, o cara tá fazendo uma elevação lateral e tá machucando o ombro. O professor tem que chegar aí, mano, tal, sei que você já treina há muito tempo, mas você já experimentou fazer uma elevação lateral onde você não passa o halter da altura do ombro? Que aí você vai preservar mais o seu ombro, ainda mais você que treina há muito tempo, cara, treina bem. Dá uma estudada depois, joga lá no Google, lá, que você vai ver, entendeu? Esse músculo aqui do ombro vai parar de... Você não vai ter mais dor nele. Então, se ele saber chegar nesse aluno, ele ganha a confiança do aluno. Porque ele não pode chegar e falar, tá fazendo errado, tal. Entendeu? Então isso acontece. Às vezes acontece, por exemplo, teve um dia recentemente na academia, eu tava lá e lá a gente tem os rádios, né? E eu vi alguém fazendo exercício errado e o professor tava do lado. Na hora eu já fiquei, puxa, o cara tá do lado ali, o menino tá fazendo exercício errado. Eu passei o rádio pro professor, o professor só falou, olha, eu já falei com ele, mas vou lá falar de novo. Aí foi lá, corrigiu o aluno fez ok pro professor e tal. Nem eu falo para corrigir, não falou alto, tocou no ombro, falou assim, bem próximo a ele mesmo. E o professor foi lá, corrigiu, o aluno parou, foi lá, bebeu água, o professor foi atender outra pessoa e o aluno continuou fazendo errado. Ou seja, eu vi que a nossa parte a gente fez. E realmente, depois Eu vejo que é um desafio gigante, né? Porque eu chego na academia, o que tem de gente fazendo exercício tudo errado. Entendeu? E às vezes outra pessoa que segue. sabe também, por exemplo, às vezes você treina, você sabe que aquele exercício está errado. Às vezes você vê e tem aquela mesma sensação que eu tive. Poxa, o professor não está ensinando, mas o professor já falou. É um aluno que o professor já é carta marcada, já treina errado, a gente já falou várias vezes. Entendeu? Às vezes chega num nível, mas é claro que não são todos, mas chega num nível onde eu tenho que pedir para o aluno assinar. Tipo, se ele machucar, a responsabilidade é dele. Porque acaba que se ele machuca ali, ele não vai falar isso, ele vai querer prejudicar a academia, né? Então assim, já chegou alguns alunos que a gente faz um termo para ele e pede para ele assinar, olha, tô treinando aqui, principalmente quando é menor de idade, a gente tem que chamar os pais. Eu chamo o pai do aluno, falo, olha, ele tá treinando com essa galera mais adolescente e tal, só que a gente tá fazendo exercício errado, não tá ouvindo as correções do professor.
Você assina o termo? Ah, geralmente quando é os pais, eles não assinam. Eles brigam com o filho e fazem o filho ouvir mais o professor. Vamos falar de números agora, Maico. E teve uma ascensão pós-pandemia. Eu lembro que antigamente as academias tinham uma dificuldade de precificar, era um preço muito distante da área nobre. Hoje eu vejo que o preço está praticamente igual. Né? Ficou mais fácil precificar, Maico, com essa aceitação, com essa ascensão. Sendo bem sincero, a academia hoje, em todo local que você vai, ela é muito barata. Aí você fala, pô, mas você tá falando isso porque cada um quer vender o seu peixe mais caro. Mas não é. É porque a pessoa paga e não vai. Então quem paga e vai, tá pagando barato. Você coloca aí, por exemplo, uma mensalidade de uma... Essa é a maior margem de lucro da academia, né? Porque 80%, eu vi um cara falando isso, 80% paga e não vai. Por isso que é barato. Por exemplo, olha o investimento do Amblue Fit. Poxa, ele investe milhões ali. E a mensalidade é 129. Então não faz sentido você chegar lá, você toma banho no chuveiro, imagina, você chega lá, estaciona o seu carro. E nem precisa cobrar caro, né, Mike? Porque a quantidade de gente que paga e não vai, compensa. Então, por exemplo, aquela pessoa que paga e vai todos os dias, imagina, ela vai lá, paga, ela toma banho na academia, ela usa o chuveiro quente da academia, todo dia ela tá ali. Você acha que 129 não compensa? Não compensa. Mas acaba que tem várias outras pessoas que é motivado por essa pessoa que tem resultado, porque quem vai tem resultado. Vai lá, faz um plano e acaba desistindo e deixando o plano em aberto. Entendeu? Aí por isso que eu falo, por isso que o cross hoje ele é mais caro. Que a fidelidade é muito grande, a gente consegue fidelizar o aluno aí. O aluno sente vontade de ir na próxima aula. Eu acompanho algumas amigas que são alunas do cross. A disciplina é outra, cara. Parece que estimula, né? O cara não falta. Não sei se é porque gera uma competição muito saudável ali com quem tá do seu lado. Olha, eu quero acompanhar a evolução do Michael. Se eu faltar, eu não vou conseguir estar no mesmo nível, né? Por isso que é mais caro. Se você for olhar o investimento no cross é bem menor. Questão de aparelhos. Tem um investimento bem menor. E a mensalidade. E não tem muita atualização também, né, Mike? Não tem muita atualização de aparelho. É praticamente os mesmos. Isso. E assim, a mensalidade é 3 vezes mais caro. A gente hoje é 2 vezes mais caro, né? A mensalidade na academia do que do cross. E o cross, o aluno vai todo dia também, não? Todos os dias. E assim, mas ele, é o que eu falo, o nosso índice de frequência, graças a Deus, na academia é muito bom. A gente está com um índice de frequência ali de 70%. Uma rede hoje, ele tem um índice de frequência de 10, 15%. Então ele não consegue fidelizar o aluno justamente porque ele não tem esse atendimento personalizado. No CrossFit, o nosso índice de frequência é de 95%, 98%. Assim, o pessoal treina mesmo, ele vai todos os dias. Então, por exemplo, por isso que as academias crescem cada vez mais, porque a maioria das academias, eles encantam o aluno na hora que chega, só que depois não dá aquele atendimento, a pessoa acaba desistindo, e para eles está tudo certo, porque o cartão deles está ali sendo contabilizado, então tá. E a maioria foca nos planos, eles te oferecem incentivo para você fazer plano. E aí ele sabe que você vai entrar e praticamente não vai continuar, só que ele recebeu, né? O plano ficou ali, você dá uma pausa, aí você fala assim, olha, você fez o plano, você não veio, você pode pausar. Só que às vezes o cara nem volta mais. E aquilo ali ficou no caixa da academia, né? Mas aí, por exemplo, lá na academia a gente tem um índice de frequência muito bom. E como o nosso atendimento é bom, a gente acaba fidelizando bem o aluno, a gente acaba entregando. E você que mora no Guanabara, você sabe, o bairro é como se fosse o interior. Antigamente eu brigava com os meus amigos e falava, não, Guanabara não é interior não. Ficava... É interior. O pessoal todo mundo se conhece. E eu falava, não. Então assim, a gente tem que preocupar muito com o nome e com o resultado que a gente entrega. Porque se a gente não se preocupar... O pessoal é muito bairrista. E tem gente que fala assim, não vou investir no Guanabara porque não vai dar retorno. Engano seu. Se você investir, tem muita gente que paga e ele quer consumir ali porque ele gosta muito da região. Você vê que eu conheço muita gente que mudou de vida e não quis sair da região. Foi para a aldeia, poderia ter ido para outros condomínios, como Alphaville. Não foi porque tem aquele sentimento bairrista ali da região, do Guanabara, etc. Tem gente que saiu de lá, ainda gosta demais do Guanabara. Ali o Fábio. O Fábio é um conterrâneo do Guanabara que gosta do Guanabara, né? Não, então assim, é o interior, não tem como a gente negar isso. Antes eu negava, eu brigava, os amigos eu falava, nossa, o Guanabara é interior. Não, interior é você que mora em Aparecida. Mas Aparecida aqui perto
É bem assim, você não tem o que o Guanabara oferece de proximidade, todo mundo se conhecer. Então, por ser uma região dessa forma, onde o pessoal se conhece, onde é um pouco parecido com os interiores, justamente a gente foca em manter esse atendimento personalizado. Essa ascensão, Michael, ela trouxe mais conforto para os proprietários? Porque antes eu vi os proprietários de academia que se queixavam muito que o investimento de aparelho era muito alto para conseguir fazer a atualização, porque você não tinha esse fluxo todo que você tem hoje, nos últimos 6 anos, esse fluxo de aluno, né? E principalmente essa frequência. Hoje está mais confortável para o empresário fazer investimento, atualizações de aparelhos? Desde quando a gente abriu a academia, a gente sempre investe. Então, assim, a gente entende que nunca a gente pode parar de investir. Se eu parar de investir, eu vou me acomodar. Malanice, eu vou te cobrar daquele aparelho que você falou para mim que vai colocar lá, hein, para nós. Qual que você... A barra. Ah, é. É um aparelho, na verdade não é nem um É a, aparelho, mais, né? não, é a coisa mais simples, é só É você só uma vir. coisa simples, verdade. É uma coisa simples, aquilo a gente faz rápido. Mas assim, eu acho que o segredo é nunca parar de investir, é nunca parar de correr atrás, é a gente sempre buscar melhorias, é sempre olhar o que o aluno quer, entender a necessidade do aluno. Por exemplo, a necessidade que você me falou, eu não tinha nem noção. E é algo que eu faço de fazer. E às vezes a gente acha que, poxa, muito dinheiro tal, se eu for fazer. Não, às vezes é uma coisa simples. Não, e se você for conversar, a maioria dos alunos, eles querem coisas funcionais que talvez são somente alunos da minha geração, coisas mais funcionais que ele se identifica. E às vezes tem alguns aparelhos tão complexos, bonitão, que você senta lá, mas você não sente seguro do resultado com aquele aparelho, não é? Na isso eu vi muita coisa, por exemplo. Aí, inclusive, por exemplo, como que eu fui pra isso? A maioria do pessoal vai lá de roupa social, calça jeans. Como que ele ia testar o aparelho? Eu vi vários empresários de grandes redes. Por exemplo, eu vi uma mulher lá que tinha comprado um aparelho horrível, muito ruim. E ela queria comprar outro aparelho ruim. Aí ela pedia pra mim testar o aparelho pra eu dar minha opinião. E toda, entendeu? Ela deixou de comprar esse aparelho, mas depois eu fui ver o que ela já tinha comprado. Ela tinha 3 academias no Nordeste. Entendeu? Então por ela não treinar, por ela não estar dentro, ela ser só uma investidora e tá ali fazendo Ela não decisões. entende a necessidade Necessidade. Então, do às vezes você aluno. compra um aparelho que é muito bonito, que o vendedor ele encantou você com os olhos, só que na biomecânica não funciona. Não é funcional. Não é funcional. O aluno não vai conseguir regular ele, não é feito para o público do aluno. E eu vi aquela mulher lá, eu falei, poxa, mas como que ela vai? É porque é simples de entender isso. Eu chego na sua academia, às vezes tem aparelhos que você tem 3, 4 aparelhos, tem 2 aparelhos iguais para dar mobilidade para mais alunos, e você tem outros aparelhos que contemplam praticamente a mesma atividade. Mas você vai observar que tem sempre um monte de alunos em 1 ou 2 aparelhos que são os que eles mais se identificam. Então eu acho que o empresário tem que ter essa sensibilidade. Quais são as modalidades de aparelhos que todo mundo vai? Porque a gente vive em tribo e todo mundo gosta de copiar um ao outro, né? Você pode olhar na sua academia, principalmente na parte inferior, lá no final, você tem 2, 3 aparelhos que toda vez que eu chego lá, a academia pode estar vazia, que ele está disputado. Todo mundo está naqueles 3 aparelhos. E se você for olhar, tem outros que vai fazer praticamente a mesma atividade ou melhor. Mas o aluno gostou ali porque foi 2, 3 alunos ali que ele tem como referencial, que tá ali, ou que o personal levou o aluno dele ali, aí todo mundo quer fazer naquele aparelho. Hoje em dia, às vezes, internet, né? A pessoa É, chegar na internet e falar, olha, esse aparelho é bom, e o esse aqui é o blogueiro de momento é melhor. o melhor, o aluno vai querer fazer aquilo. Aí, por exemplo, o aluno quer fazer uma extensora, só que ele tem problema no joelho. Não pode. Dependendo do tipo de lesão, então às vezes a gente tem que falar, olha, aquele aparelho ali não é legal pra você. Só que o aluno vê todo mundo fazendo ele, é onde o professor ele não tem que ser só saber que, por exemplo, eu sei o que você deve fazer, mas eu tenho que te convencer e te explicar por que você não deve fazer. Porque a gente tem que ser melhor do que o blogueiro. E às vezes é difícil. Porque o blogueiro ele ensina, por exemplo, que a pessoa precisa daquele aparelho, só que ensinou para outra pessoa. Às vezes o público do blogueiro não era aquela pessoa que a gente está atendendo ali. E outra, e o blogueiro, o cara sentou ali e ficou horas e horas assistindo. Na academia, o cara chega para treinar, ele tem 1 hora, e seu professor tem que ser inteligente para utilizar
a abordagem, a linguagem e ser convincente, convencer o cara ali muito rápido, porque senão ele não vai dar nem bola pro professor. Porque senão vai falar, esse cara aí não sabe de nada, né? Eu prefiro o Renato Cariani. Só que o Renato Cariani, ele treina bodybuilder, cara que vive disso, cara que tem hormônio, entendeu? E o aluno ali, ele trabalha o dia inteiro, ele dormiu mal à noite, não dá, ele quer fazer o mesmo treino Não do dá. bodybuilder que vende. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é modelar. O que é modelar? Você vai olhar o Michael, eu vou copiar algumas coisas dele, mas ver o que dá para adaptar comigo. Nem tudo que o Michael faz dá para adaptar comigo. O Cariani é um bom treinador, mas ele treina uma outra realidade de aluno. Gente que tem disponibilidade. Porque a primeira coisa que eu vejo o Cariani falar, você tem que dormir bem. E dormir é uma coisa que a maioria das pessoas não tem esse conforto no dia a dia. Dormir no mínimo 7 horas e meia, 8 horas, de acordo com o seu corpo. Alimentar bem, no horário certo, para depois ter condição de fazer aqueles treinos que ele prescreve para os alunos, né? Então, assim, não tem necessidade. Por exemplo, se a pessoa é incomparável você fazer o mesmo treino de um atleta. E isso aí é onde entra o professor e tem que explicar isso ali rápido pro aluno. Olha, isso aqui que você viu não é legal. O seu corpo hoje, se você fazer dessa forma, você vai ter um resultado melhor. Entendeu? E o treino que você viu não é para você. Se um dia você começar do básico, talvez um dia seja, mas nesse momento não. E acontece muito, o aluno chega com o objetivo A e depois ele quer o B, ou às vezes ele mistura muitos os objetivos ali. Como que vocês lidam com isso? Sim, às vezes o aluno chega querendo emagrecer, aí a gente consegue entregar esse resultado para o aluno e logo ele já quer melhorar glúteo, melhorar a perna, já quer ficar mais forte. Então, assim, chega bastante pra gente isso. Marco, show de bola. Deu pra gente aprender muito aqui sobre o seu mercado. Nosso tempo estourou. E queria agradecer você mais uma vez por ter aceitado o convite. Queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para esse principal concorrente seu, que é o sofá, Netflix, o barzinho. Convencer esse cara ali, você vai olhar para aquela câmera ali que você está conectado direto com o Fábio, lá para você convencer o Fábio a sair daquela cadeira ali e treinar. Se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter uma melhor estética, não tem como. Tira 1 hora do seu dia, vai para academia, vai treinar. Se você mora na nossa região, você tem certeza que a gente tem bons profissionais ali para estar te acolhendo e tá colocando você no rumo da atividade física, que no decorrer do processo você nunca vai se arrepender. A gente nunca se arrepende de ter ido na academia. Você sempre nunca vai se arrepender de ter ido, de ter feito sua matrícula, de ter treinado ali 1, 2 meses. Depois de um tempo, 3 meses, vira vício e você vai querer treinar pelo resto da vida. Show, 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 show. Você que ficou até aqui, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário, compartilhar com um amigo e eu espero vocês no próximo episódio.